Vamos lá, retornando com a responsabilidade civil do Estado. Agora vamos começar a estudar a chamada responsabilidade civil na Constituição. É o nosso tópico número 3 da responsabilidade civil. Responsabilidade civil na Constituição Federal. Bacana, pessoal? Vamos começar a estudar as características dessa responsabilidade civil. Nosso tópico número 3, responsabilidade civil na Constituição Federal. Olha como é que está definido lá na Constituição Federal, pessoal. Artigo 37, parágrafo 6º da CF. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Beleza até aqui? Vamos estudar essas características que estão definidas no conceito da responsabilidade civil do Estado. Muito bem. Letra A. Danos por ação do Estado. Pessoal, nós vamos dividir a responsabilidade civil em dois grupos. Primeiro grupo, na verdade são três, mas basicamente a regra aqui serão dois. O terceiro eu vou falar lá no finalzinho. Primeiro grupo são os danos por ação. Como assim, professor? Os danos que são ocasionados em virtude de uma ação do agente público. Pensa comigo, o cara está dirigindo o carro, o cara está dirigindo o veículo, bate no teu carro, teve um dano? Teve um dano. E esse dano foi ocasionado em virtude de uma ação do agente público. Beleza até aqui? Tranquilo e calmo, meus amigos e amigas do coração? Muito bem. Letra A, danos por ação. A primeira coisa que eu quero que você coloque, responsabilidade objetiva. Pessoal, se falarem na tua prova que é dano por ação, você vai pensar logo assim, ó, a responsabilidade é objetiva. Calma, calma. Para ser verdadeiramente objetiva, eu tenho que preencher algumas características aqui. Eu vou te explicar quando é que ela vai ser objetiva. Mas a primeira coisa que você vai lembrar, a regra é que por danos por ação, a responsabilidade é o quê? Objetiva. Primeiro detalhe. Pressupostos. O que você precisa para caracterizar a responsabilidade objetiva? Você precisa de 3 características básicas. Demonstrar a conduta, demonstrar o dano e demonstrar o nexo causal. Demonstrar a conduta, demonstrar o dano e demonstrar o nexo causal. Como assim, professor? Acompanhe. O indivíduo dirigindo uma viatura da Polícia Federal bateu no meu veículo, beleza? Demonstrei a conduta, ele estava dirigindo e bateu no meu carro. Demonstrei o dano, meu carro está todo quebrado. E demonstrei um nexo causal, que é a ligação entre a conduta e o resultado danoso, que é aquele vínculo que existe entre os dois. Caracterizou aqui os pressupostos da responsabilidade o quê? Objetiva. Primeira dica importante, não há necessidade de comprovação de dolo ou culpa. Olha que detalhe bacana. Eu desço do meu carro e o cara da pé fala assim, meu amigo, peraí, eu não tive culpa. Eu estava numa perseguição. O que eu olho para ele e falo? Eu não quero saber. Você me causou um dano em virtude de uma conduta e eu tenho demonstrado o nexo causal. Eu preciso provar que ele estava atuando com dolo ou com culpa, meus amigos? Não. Basta eu provar o dano, a conduta e o nexo causal, que eu serei o quê, pessoal? Indenizado. Bacana até aqui? Tranquilo? Agora, professor, observação número 1. Vamos estudar as características para que você enquadre esse dano por ação na responsabilidade objetiva. Então, a partir de agora, a gente começa a estudar as características para enquadrar o dano por ação na responsabilidade objetiva. Muito bom. Primeiro detalhe, pessoal. Comportamentos. Quais são os comportamentos aceitos dentro da responsabilidade objetiva? Ela aceita 2 tipos de comportamentos, os lícitos ou os ilícitos. Olha um detalhe. Lembra que lá na teoria da culpa administrativa, eu te disse que só o comportamento ilícito responsabilizava o Estado. Aqui não, pessoal. No dano por ação, o que eu quero que tu lembre? Dano por ação, ele é baseado, o dano por ação, na chamada teoria do risco administrativo.
Então memoriza isso, já coloca isso no teu material. O dano por ação é baseado na teoria do risco administrativo. Como assim, professor? O Estado assume um risco natural por prestar um número grande de atividades. Meus amigos, aqui, tanto o comportamento lícito quanto o comportamento ilícito responsabilizam o Estado. Aqui, tanto o comportamento lícito quanto o comportamento ilícito responsabilizam o Estado. Ora um comportamento oriundo de um ato jurídico, ora oriundo de atos materiais. Professor, me explica isso, Chicão. Tá batendo meu rosto de novo. Mudou. A lapela mudou aí, eu não sei como é que mudou, não. Presta atenção nisso. Acompanha. Vamos lá. Obrigado, Chiquinho. Presta atenção. Comportamento lícito. Professor, tem como comportamento lícito responsabilizar o Estado? Tem. Ora oriundo de um ato jurídico, ora oriundo de um ato material. Vou te dar um primeiro exemplo. Ato jurídico. Foi determinado pela prefeitura que uma rua seria fechada para a realização de obras naquela rua. Ou porque o ciclo da rua ia mudar, a rota ali ia mudar e a prefeitura determinou o fechamento daquela rua. Professor, existem indivíduos que têm edifícios garagens naquele local. Concorda comigo que os donos dos edifícios garagens, agora com a rua interditada, vão sofrer um dano desproporcional ao seu patrimônio em virtude de um ato lícito do Estado que é fechar uma rua? Cabe responsabilidade civil? Cabe. Vou dar um outro exemplo. Ato material, execução de um ato material. A administração colocou asfalto em uma rua. Bacana até aqui? Só que olha o que aconteceu. O asfalto ficou 2 centímetros acima da calçada da rua. Olha, a calçada está mais baixa que o asfalto. Quando tem chuva, aquela água inunda as casas, em virtude do asfalto ser mais alto. Foi um ato lícito do Estado colocar asfalto na rua? Foi. Mas ele está causando um prejuízo. E esse prejuízo é indenizável, pessoal? É indenizável. Então observe. Primeiro grupo. A responsabilidade oriunda de danos por ação é baseada na teoria do risco administrativo. Ela tanto abarca atos lícitos como atos ilícitos. Agora eu vou te dar um exemplo de um ato ilícito. Primeiro, um ato jurídico. Foi determinado por meio de um ato jurídico da administração a interdição de um estabelecimento comercial. Beleza até aqui? Ou a proibição de venda de determinados produtos. Beleza? Fora das hipóteses previstas em lei. Determinaram fora das hipóteses previstas em lei. Logo, esse ato jurídico fere a lei? Fere. Ele também responsabiliza o Estado? Responsabiliza. Vou dar um outro exemplo, professor. Ato material ilícito. Espancaram um preso no presídio. Agentes penitenciários, isso não acontece, é só um exemplo, tá bom? Agentes penitenciários espancaram um preso em um presídio. Beleza até aqui, pessoal? Meus amigos, foi um ato material, foi a execução material de uma conduta. Mas era uma conduta ilícita. Ela responsabiliza o Estado? Sim. O que eu quero que vocês memorizem? Aqui no dano por ação, nós nos baseamos na chamada teoria do risco administrativo. Ela admite responsabilização tanto para atos lícitos quanto para atos ilícitos. Diferente da teoria da culpa administrativa que explicamos lá atrás, que admitiria a responsabilização tão somente para atos ilícitos. Beleza até aqui? Observação número 1, caracterizadora aí da responsabilidade objetiva já foi. Segunda OBS. Responsáveis. Meus amigos, eu disse para vocês que se for dano por ação, e desde que você cumpra alguns requisitos, eu caracterizo a responsabilidade objetiva. Para caracterizar a responsabilidade objetiva, tem que ser um desses responsáveis aqui. Quais são os responsáveis? Aqueles que estão elencados lá no artigo 37. Acompanha comigo o que o artigo 37 fala. Vamos voltar. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem
a terceiros. Então, meus amigos, olha o que o texto constitucional fala. Ele fala de dois grupos de pessoas. Ele fala primeiro, pessoa jurídica de direito público. Professor, vamos lá. Primeiro grupo. Pessoa, vou colocar PJ, tá? Pessoa jurídica de direito público. Professor, quem são elas? Meus amigos, primeiro lembre dos entes políticos. União, estados, DF e municípios. Quem mais? As suas autarquias e fundações públicas de direito público, meus amigos do coração. Beleza, beleza? Elas responsabilizam o Estado? Sim, professor. Elas responsabilizam o Estado. Bacana? Primeiro detalhe, falou na tua prova, foi um dano causado por ação, por uma pessoa jurídica de direito público, caracterizou a responsabilidade objetiva. Beleza? Só que olha o detalhe. Não só elas responsabilizam o Estado. A gente ainda fala das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Então acompanhe esse detalhe. Além da pessoa jurídica de direito público, também geram responsabilidade objetiva ao Estado as pessoas jurídicas de direito privado. Mas acompanhe comigo um detalhe importante. Vou chegar um pouco aqui para baixo. Acompanhe comigo um detalhe que é fundamental. Não é qualquer pessoa jurídica de direito privado. Somente aquelas que fazem prestação de serviços públicos. Meus amigos, se eles falarem na tua prova que elas exploram atividades econômicas, elas não entram nesse grupo. A elas não é caracterizada a responsabilidade objetiva. Só é caracterizado, segundo a Constituição, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Atente-se. Para as pessoas de direito público, pessoa jurídica de direito público, a Constituição não falou da atividade. Então, qualquer atividade que ela preste, ela entra no primeiro grupo. Seja a prestação de atividade econômica, exemplo, o Banco Central, que regula a atividade econômica, seja atividade policial, por exemplo, a União, que atua por meio da Polícia Federal, um órgão dela, que é um braço dela. Então, pessoal, não importa a atividade da pessoa jurídica de direito público. Agora, para a pessoa jurídica de direito privado entrar no rol da responsabilidade objetiva, importa saber se ela é prestadora de serviços o quê? Públicos. Quais são elas, professor? Primeiro, fundação pública de direito privado, empresa pública, sociedade de economia mista e particulares, que a gente conhece como agentes delegados, particulares que receberam a incumbência de prestar um serviço público. Pensa comigo, empresas de ônibus. Empresas de ônibus são particulares que prestam um serviço público, ora, normalmente por concessão, ora, em alguns casos, por permissão. Beleza até aqui? Todos eles responsabilizam o Estado conforme a responsabilidade objetiva. Beleza até aqui, pessoal? Tem que ser prestadora de serviço
público. Agora, cuidado com um detalhe. Se você ler um livro desatualizado, se você pegar uma obra desatualizada, ela vai falar que quanto a essas pessoas jurídicas de direito privado, prestadora de serviços públicos, a responsabilidade restringe somente ao usuário. Isso está errado hoje em dia. Olha aqui, ó, recurso extraordinário 591874 de 2009. O que é que o Supremo decidiu, meu amigo? A responsabilidade é objetiva tanto para o usuário como para o não usuário do serviço. Como assim, professor? Antes era assim, ó. Se você estava no ônibus, o motorista freou, tu foi lá na frente, bateu a boca, quebrou todos os dentes, beleza? Nossa, que exemplo horrível, não é? Tinha responsabilidade objetiva do Estado? Tinha responsabilidade porque tu era usuário. Mas não se considerava que se eu estivesse no meu carro e o ônibus batesse no meu carro, a responsabilidade era objetiva. O Supremo mudou isso. Um caso de um ciclista que foi atropelado e requisitou a chamada responsabilidade objetiva. A empresa alegou o quê? Não, você não é usuário de serviço, é ciclista. O que o STF disse? Responsabilidade objetiva aos usuários e aos não usuários do serviço público. Então hoje, a responsabilidade, no caso de prestadores de serviços públicos, é objetiva tanto para o usuário como para o não usuário do serviço prestado. Bacana até aqui, pessoal? Muito bem. Então presta atenção no que eu te disse até agora. Danos por ação. Para caracterizar a responsabilidade objetiva, em virtude de danos por ação, primeira coisa, eu preciso falar que o dano é por ação. Conduta, ação, fazer. Segunda coisa, quem foi que causou o dano? Ou foi um agente de uma pessoa jurídica de direito público, ou foi o agente de uma pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público. Se eu provar isso, responsabilidade objetiva. Para que eu seja indenizado, eu preciso mostrar tão somente conduta, dano e nexo causal. Não preciso provar dolo ou culpa. Beleza? Questão número 1. Os atos das pessoas jurídicas de direito privado, prestadora de serviços públicos, podem gerar a responsabilidade do Estado. Certo, meus amigos? E nesse caso, se for um ato oriundo de uma ação, a responsabilidade é objetiva. Beleza? Muito bom. A responsabilidade civil objetiva do Estado abrange as pessoas jurídicas de direito privado, prestadora de serviços públicos, sendo excluídas as empresas públicas e sociedades de economia mista, exploradoras de atividade econômica, certo? Elas não se sujeitam à regra da responsabilidade objetiva. Para elas, a responsabilidade, se ela for prestadora de atividade econômica, é subjetiva, não é objetiva. Beleza, meus amigos e amigas do coração? Muito bem, pessoal. Vamos lá, continuando. Observação número 3. Observação número 3. Agentes do Estado no exercício de suas atividades. Olha uma característica também interessante para você caracterizar essa responsabilidade objetiva. Para a sua caracterização, o agente público causador do dano, ele tem que estar nessa qualidade. Qual é a qualidade? A qualidade de agente público. É por isso que a Constituição Federal fala assim, ó. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade. Então, meus amigos, ele deve estar no exercício de prerrogativas públicas, ou ao menos aparentar tal exercício. Então, observa. Ele deve estar no exercício de prerrogativas públicas, ou ao menos aparentar tal exercício. Professor, como assim? Meus amigos e amigas, não tem como você responsabilizar o Estado, porque eu, Gustavo, que sou agente público, peguei minha família para ir ao final de semana no zoológico. Bacana? E bati num carro de um particular dentro do zoológico. Naquele momento, eu estava no exercício de prerrogativas públicas? Não. Eu estava como um cidadão qualquer. Bacana até aqui? O Estado não será responsável. Quem é responsável se eu bater? Eu serei responsável frente àquela batida em relação ao particular. Beleza até aqui, pessoal? Muito bom. Agora observe um detalhe. Um agente da polícia, professor, mesmo fora do horário de serviço, viu um crime sendo cometido. Ele vai atuar e desfere tiros, e um desses tiros acabam pegando em um particular que estava passando pelaquela localidade. Ele desfere tiros tentando acertar o bandido, que reagiu à prisão. Meus amigos, nesse caso, há responsabilidade objetiva do Estado? Há,
Porque ele aparentava o exercício de prerrogativas públicas. Então observe, para você responsabilizar o Estado, o agente público deve estar no exercício de suas funções ou, ao menos, aparentar o exercício de tais funções. Beleza? Se ele está na vida dele como particular, normal, você não tem como caracterizar aí a responsabilidade do Estado. Beleza, meus amigos e amigas? Muito bom. Óbvio número 4. Cuidado com isso daqui. Cuidado com isso daqui. Pessoas e objetos sob a guarda do Estado. Alguns autores colocam isso daqui como uma terceira hipótese de conduta. Eles colocam assim, danos por ação, danos por omissão e letra C, pessoas e objetos sob a guarda do Estado. Você pode colocar desse jeito também. Eu já coloco aqui na OBS para deixar claro para vocês uma coisa. Se for causado um dano a uma pessoa ou um objeto sob a guarda do Estado, observe, mesmo que o Estado não tenha causado dano, mesmo que o Estado não tenha ido lá e ele tenha acarretado aquele dano. Eu vou dar um exemplo. Preso no presídio. Outro exemplo. Um carro parado no departamento do Detran. No pátio do Detran, desculpa. Pessoal, um carro parado no pátio do Detran, que foi apreendido, ele está sob a guarda do Estado. Um preso em um presídio, ele está sob a guarda do Estado. Se for causado um eventual dano àquele preso, aquele carro que está no departamento, lá no pátio do Detran, há responsabilidade do Estado. Só que olha um detalhe, não foi o Estado que causou o dano, nem precisa ser. Pode até ser que seja o Estado? Pode. Mas vamos dizer que foi um particular, um outro qualquer que foi lá e furtou o veículo. Ou os presos que mataram o outro dentro da cela. Bacana até aqui? Acompanha comigo um detalhe. A doutrina diz que mesmo que o Estado não tenha ação nesses casos de pessoas e objetos sob a guarda, os danos dependem de situações apenas propiciadas pelo Estado. É o que alguns autores chamam de situação de risco. O fato do cara estar ali no presídio não é uma situação de risco, no qual o Estado tem que zelar, pessoal? Sim, acompanha. Mesmo que não haja ação, porque nesse grupo que eu estou te falando, são os danos causados por ação. Nesse caso, pessoas e objetos do Estado, mesmo que não haja ação do Estado, o Estado não fez nada para causar aquele dano, aquelas pessoas estão sob sua guarda, não estão? Então aqui também é responsabilidade objetiva do Estado. Olha que detalhe bacana. Aqui também há responsabilidade objetiva do Estado. O que eu preciso provar para ser indenizado? Conduta, o dano e o nexo causal. Conduta do agente lá do particular, hora do terceiro, que me causou aquele dano. E a conduta estatal não é, pessoal, demonstrando que o Estado estava ali numa situação de guarda, de dever, de vigilância. Presta atenção numa coisa interessante. Eu falei na letra A dos danos causados por ação do Estado. Eu disse que há responsabilidade objetiva se eu caracterizar, primeiro, que o dano é por ação, em virtude de uma conduta, de um fazer. Segundo, que seja provocado, que seja causado por um dos agentes descritos. Quais são? Ora o agente pertence a uma pessoa jurídica de direito público, ora uma pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos. Caracterizar a responsabilidade objetiva. Te dei um toque. Se falar na tua prova de pessoas ou bens sob a guarda do Estado, mesmo que não haja ação do Estado para causar aquele dano, há responsabilidade objetiva do Estado. Agora, cuidado com uma coisa que é um assunto que sempre causa curiosidade entre os alunos. Professor, peraí, até no caso do preso, há responsabilidade? Há, pessoal. Porque o preso está sob a guarda do Estado. Agora, cuidado com um detalhe. O Estado não é anjo da guarda. Ele não consegue estar a todos os momentos do seu lado. Ele não consegue evitar tudo o que acontece a você. Então, a responsabilidade do Estado há quando ele, devendo ter a guarda e o zelo, ele não o toma. Beleza até aqui? Por exemplo, presos em um pátio do presídio matam outro preso. Pessoal, ali os presos estavam sob a guarda do Estado. O Estado deveria zelar para que aquilo ali não ocorresse? Deveria. Responsabilidade objetiva. Agora olha o exemplo que a doutrina dá. Meu amigo, não tem como você responsabilizar o Estado, por exemplo, na seguinte situação. O preso está lá na cela,
O preso sai correndo de um lado ao outro da cela, pega a sua cabeça e pum, bate na grade. Traumatismo craniano. Meus amigos, o fato do preso por si só ter feito isso exclui totalmente a responsabilidade do Estado. Estando preso ou não, ele cometeria aquele ato. Então, esse ato exclui, rompe o nexo causal. Bacana até aqui? Daqui a pouco eu vou te falar de culpa exclusiva da vítima, para que a gente analise onde há ou não responsabilidade do Estado. Eu quero, nesse primeiro momento, que você faça uma análise geral. Qual é a análise geral? Há responsabilidade do Estado objetiva nos danos por ação causados por um agente que pertence a uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviços públicos. E também a responsabilidade objetiva se for no caso de danos causados a pessoas ou bens sob a guarda do Estado. Bacana a letra A, danos por ação, beleza até aqui? Eu só peço para você tomar cuidado com essa OBS, porque eu ainda vou falar dela, vou criar uma letra C para ela, para tu ter no teu caderno. Beleza? Eu só coloquei essa OBS aí para você entender que nem sempre tem ação para ter caracterizado a responsabilidade objetiva. Pessoas ou bens sob a guarda do Estado não têm ação, ou pode não ter ação, e mesmo assim é responsabilidade objetiva. Beleza até aqui? No nosso próximo bloco a gente já começa com os danos por omissão. Beleza? Vamos até lá.